Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 120. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Contra as más línguas. Cântico de romagem. Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Que Deus nos abençoe para que possamos prestar atenção à nossa língua, porque, como dizem Provérbios 18 e 21, a língua tem poder sobre a morte e a vida, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, dos seus frutos. Ou seja, os que gostam de falar muito têm que prestar bastante atenção, porque comerá do fruto das suas próprias palavras. Vejamos que o poder da palavra, ele nos traz consequências. Como tudo na vida é feito de escolhas e consequência. Tiago disse que se alguma pessoa, se algum homem conseguir controlar a sua língua, tal varão é perfeito, porque a língua é como um fósforo que pode incendiar toda uma fogueira. Nossa língua é um membro tão pequeno do nosso corpo e pode matar o corpo e assim matar outros também, né? Porque a língua mentirosa, que é o que trata aqui o Salmo, que diz o título, contra as más línguas, né? Pode matar a reputação de uma pessoa. Quando se fala mal, quando se fala uma calúnia, pode matar uma pessoa moralmente. A pessoa pode perder a sua moral diante da sociedade. Pode fazer com que uma pessoa perca o respeito. Pode afetar drasticamente uma pessoa psicologicamente. Por exemplo, pessoas vulneráveis, elas podem cair em depressão por conta de uma difamação. Não conseguir lidar com isso, não ter forças, porque às vezes, por mais que a gente tente explicar ou tentar se justificar, parece que a coisa fica pior. E pessoas vulneráveis, como já disse, podem cair em depressão e podem até chegar ao suicídio, porque se sentir lesado a tal ponto de não conseguir mais levantar-se. E pode levar também ao homicídio. Uma certa vez, há um tempo atrás, há um bom tempo, passou na TV, até nos jornais, um caso onde um menino, que a professora, quando pequeno, ela maltratou com palavras, discriminou. Hoje em dia não se pode, né? Porque se denunciar, já era, né? Vai sofrer danos, consequências imediatas até. Mas nessa época, não era tão rígida a lei quanto a isso, e ela falou uma palavra muito dura com o menino, e ele guardou isso. Durante muitos anos da sua vida, ele viveu em função dessa professora. Guardou essa raiva,
e o desejo de vingança. E quando ele, já na sua fase adulta, ele matou a professora, né? Então, depois foram procurar saber a origem do crime e descobriu-se que ele teria sido lesado psicologicamente por essa professora, né? E existem casos também de suicídios, porque a pessoa pode receber uma palavra maldita, mal falada, mal intencionada, e isso pode abater até a pessoa chegar ao próprio suicídio, porque não vê mais razão para viver. E lembrando que estamos encerrando o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, a favor da vida. Nós precisamos prestar atenção às pessoas à nossa volta, porque muitas vezes, eu já contei um dia desse, num dos salmos, eu acredito, que um rapaz bem engajado na igreja, com uma certa responsabilidade, um cargo, a família abastada, não era uma família na pobreza, tinha condições financeiras, e o rapaz muito alegre às vistas de todos, e estava organizando um congresso, e ninguém jamais prestou atenção na situação psicológica desse rapaz, e ele cometeu suicídio, e todos ficaram perplexos, porque aparentemente não haviam motivos para que ele tirasse a sua própria vida, mas Deus sabe o que ele guardou durante um tanto de tempo que o fizesse tomar essa decisão. Então precisamos ter muito cuidado com as nossas línguas, porque na língua, como já citei o versículo Provérbio 18, 21, está o poder da morte e da vida. Eu posso dar vida a uma pessoa com uma palavra bem falada, com uma palavra de amor, com uma palavra de carinho, com uma palavra vinda da parte de Deus, mas eu posso abater essa pessoa, matando os seus sonhos, matando a sua vontade de viver, matando até mesmo outros. Nós vamos citar um exemplo na Bíblia, onde custou a vida de uma nação, de uma cidade inteira, né? Então, nós vemos também em Mateus 12, 33 ao 37, árvores e seus frutos, né? Aí Jesus ensinando e dizendo: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e os seus frutos mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, né? E aí ele vem dizendo: raça de víboras, porque como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, pois, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, aqui ele fala que do bom tesouro sai coisas boas. E qual é esse bom tesouro, né? O próprio escritor aos Provérbios disse: sobre tudo que tens, que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque do coração, quando se fala aqui o coração, não é o coração que bombeia o sangue, e sim o coração entendimento, né? Porque eu já expliquei em outras épocas que na época não tinha, a ciência não era tão evoluída quanto hoje, achava-se que o coração era que tinha as intenções, era o centro do psique. Mas depois, com a ciência evoluindo, descobriu-se que a parte mais importante em relação a
cognição, ao entendimento, ao intelecto, seria o cérebro, que é um comando, né? É o que faz o comando, uma das partes que fazem o comando, a parte principal, né, do nosso corpo, porque quando eu vou mexer o braço, a mão, o pé, né, tudo vem o comando primeiro do cérebro. Mas aqui se trata de mente. Mente, eu já expliquei também que é como esse celular, é tão pequeno, mas não cabe todas as informações que a gente consegue com ele. Tudo está fora. Então, assim também, não cabe no nosso cérebro tudo, mas a mente, ela é ligada a Deus, é a parte principal, porque ela é ligada a Deus, é o nosso intelecto, é o nosso atributo, né, divino, que nos dá capacidade de escolha, de entender, de sentir, dos sentimentos, o que que a gente sente, se é raiva ou se sente amor. Então é importante pensar nessas coisas. É muito interessante. O que que isso tem a ver com o Salmo? Tem muito a ver, porque se eu penso mal, eu vou agir mal, mas se eu começar a policiar, o que é policiar? É prestar atenção, vigiar, é tomar cuidado, é buscar a ordem, porque a polícia é para isso, né? Vai vigiar e se alguém está fazendo algo errado, vai ser punido ou reverter a situação, no nosso caso, do pensamento. Por quê? Se eu começo a pensar coisa má, eu vou dar vazão, eu vou dar ênfase, eu vou dar uma corda para a minha imaginação. E, consequentemente, como diz, né, o apóstolo Paulo instruindo, ele disse que o pecado vem pela concupiscência. O que que é a concupiscência? É o desejo desesperado, é aquele desejo onde você quer porque quer fazer aquela coisa, né? E diz que é engodado. Engodado é como se fosse laçado, entrelaçado, né? E o pastor esses dias deu o exemplo na igreja, falando sobre esse engodado. É como se uma aranha, ela cria aquela teia como defesa dela, mas também para pegar as suas presas, né? Aqueles predadores, ou seja, uma barata, um inseto maior do que ela, vem para comê-la e ele vai tentar romper aquela teia, mas vai cada vez mais que se mexe, vai ficar mais enrolado. Então, por isso que a gente tem que manter a vigilância, porque se a gente vem um pensamento, a gente não pode impedir que os pensamentos venham à nossa mente, mas a gente pode prestar atenção para não cultivá-los, né? É como também o exemplo que o pastor sempre fala na igreja, foi uma frase que eu não lembro agora de quem, não sei se Lutero, eu acho. O passarinho, eu não posso impedir que ele voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho, ou seja, que ele fique alojado e sendo construído e produzindo. Então, o pensamento mal vem e eu posso trocá-lo imediatamente por um pensamento abençoado. Se eu penso mal de uma pessoa, eu posso trocar naquele momento e dizer: Deus abençoa essa pessoa, né? Porque Deus é aquele que conhece os nossos pensamentos, intenções, né, sentimentos. Ele conhece os meus, né, que eu estou pensando, estou falando, mas conhece o da outra pessoa também, a que eu estou me referindo. Então, nós precisamos manter essa vigilância constante, porque diz o Salmo também que é como flecha, né? E ela pode tornar-se um bumerangue. E torna-se, porque a gente lança a maldade e ela vai voltando para nós. E também como uma brasa, eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque para mim lançar uma afronta contra você é como se eu lançasse uma brasa. Primeiro ela queima as minhas mãos para depois atingir ou não a você, que aí é um caso de receptividade, que é um outro assunto, né? Mas a gente vê em Mateus também, no capítulo 15, o 18 diz que o que sai da boca vem do coração. Já o verso 19 diz: do coração procedem os maus desígnios, ou seja, as más intenções. Porque um homicídio, ele primeiro é arquitetado na mente. Ele vem no pensamento, ele vem com o desejo de matar uma pessoa e vai arquitetar o plano para poder executar. Então, o pensamento é uma arma muito poderosa que a gente tem.
né? E a Bíblia fala, nesse mesmo versículo 19, que é dessas más intenções que surgem os adultérios, que surgem as prostituições, os furtos. Primeiro a pessoa desejou algo e depois ela pensou, arquitetou e depois vai lá e furta aquilo que é o objeto do seu desejo, né? O falso testemunho também começa pelo pensamento, a intenção, a blasfêmia, né? Tudo isso que desagrada a Deus. E o verso 20 diz: são estas coisas que contaminam o homem. Aqui ele citava isso porque os fariseus o acusavam, os seus discípulos, porque não lavavam as mãos antes de se alimentar. E ele dizia que era isso que saía da boca, porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Não porque não lavaram a mão e se alimentaram. Hoje a gente entende que é uma questão de higiene. E os judeus também faziam isso, tanto por higiene, mas como por uma forma de ritual para a santificação, para a purificação, lavar as mãos sempre, até para ler a Bíblia, até para fazer outras coisas. Isso é interessante? Sim, é interessante, mas Jesus advertiu que mais interessante ainda é prestar atenção que sai da nossa boca, porque ela passa primeiro pelo pensamento, né? E ela vai gerando. Então, o poder do pensamento é muito grande, mas o poder da língua, porque a gente pensou, não pôde evitar, mas a gente alimentou e falou, aí vem o provérbio 18:21, o poder da língua sobre a morte e a vida, né? Então, como eu disse, temos um exemplo, alguns historiadores falam que esse salmo seria um salmo de Davi, né? Por conta das expressões, porque Davi foi muito perseguido, muito caluniado, né? Então, a gente conhece um pouquinho a história de Davi, enquanto era o rei Saul. Sabemos que Davi, ele cantava, ele ia tocar a sua harpa para acalmar o rei Saul na sua perturbação maligna, e a sua música acalmava e expulsava os espíritos malignos, e o rei Saul se acalmava, por isso sempre chamava ele, mandava chamar. Aí o que acontece? Ele esqueceu que ele deveria ser grato, né? Mas por plano de Deus, Davi foi ungido rei ainda muito jovem, e Saul, ao invés de ser um bom rei, cumprir a vontade de Deus, fazer as coisas tudo certinho e saber, porque a gente tem que entender que para tudo tem um tempo. Se hoje eu estou reinando, seja na minha casa, seja onde for, numa empresa, liderando um grupo, a gente sabe que tudo passa. Terei o meu tempo, que o meu tempo, por curto que seja, que eu faça o melhor, que eu dê o meu melhor, mas sabendo que outrora alguém vai. Depois disso, não, outrora é para trás, né? Depois disso, alguém vai me substituir. Então, tudo tem o seu tempo e o seu propósito. Mas ele esqueceu da gratidão e começou a perseguir Davi, né? E aí a gente tem o exemplo de Doeg. Doeg era um dos pastores do rei Saul e estava na casa de Deus, estava lá, né? Mas não era para adorar a Deus, pois ele tinha um espírito de mentira, de fofoca, um espírito de destruição, né? Por quê? Davi, na sua fuga, chegou em desespero até o sacerdote Aimeleque e pediu pão, porque eles não tinham, saíram corridos, precisavam de pão para alimentar ele e os seus homens. E precisava de armas, porque também não trouxe consigo. E pediu ao sacerdote: me arruma aí pão, eu preciso. E ele disse: olha, o sacerdote foi bem cuidadoso. O único pão que tem aqui é o pão da preposição, é o pão do Senhor. Por acaso as mulheres, vocês, né, tocaram as mulheres? Ele disse: não, porque quando saímos para as guerras, nós nos apartamos das mulheres, né? Que era para estar purificado ali e receber de Deus orientação, proteção, né? E essa guerra é mais importante ainda. Ele disse: olha, então toma aqui esses pães, né? Porque é o que tem. Aí Davi disse: então, se não tem outro, me dá esse mesmo, né? Tipo, Deus sabe todas as coisas. Inclusive, Jesus citou isso também, né?
eu não lembro agora onde foi que eu li, onde está escrito, mas Jesus também citou. Lembre-se, né? Não sei se foi nessa mesma passagem, porque ele disse: lembre-se de Davi que comeu o pão da preposição, né? Porque eles estavam falando porque Jesus curou no dia de sábado. O sábado foi criado para o homem, não pelo homem, né? Então, assim, não dizendo que devemos usar as coisas sagradas para outras necessidades, mas ali foi uma providência num momento necessário e Deus concedeu. E ali ele pediu também uma arma. E o sacerdote disse: olha, só tem a arma aqui, a única que tem é a espada que você mesma matou Golias. Ele disse: mas não tem outra? Não, não tem, então me dá essa mesmo. Aí Doeg, ouvindo essas coisas, isso está registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 22, lá pelo 18, por ali você vai conferir se você quiser. É interessante a gente acompanhar as histórias citadas aqui, tá? Então, Doeg chegou correndo lá para Saul para contar, só que ele contou de uma forma distorcida. Ele disse: olha, Saul, rei, né? Eu vi, ó meu senhor, eu vi, né? Já falei: ó, eu vi. Mas aí ele conta uma história, o fofoqueiro, o maledicente, ele vai contar uma história distorcida. Ele disse: ó, eu estava lá e vi. Davi foi lá e falou com o sacerdote Aimeleque para ele consultar a Deus sobre ele. Aí já acende a ira. Pronto, tá vendo alguma coisa aí para vir contra mim. Já pensa numa conspiração. Olha, o sacerdote, ele pediu o pão da preposição. Davi não pediu o pão da preposição, ele pediu pães. Mas o único pão que havia era esse. Aí, olha, ele pediu lá a espada que ele mesmo matou Golias. Ele não pediu, ele pediu uma arma, mas a única que tinha era aquela. Então veja que a distorção acendeu a fúria do rei Saul. E o que acontece? Ele falou: vai chamar o sacerdote. E o sacerdote ainda falou para ele: olha, não foi assim que aconteceu, né? Ele diz, aí está também em 1 Samuel 22 e o 9, né? Que ele fala vai fazer a fofoca. Aí no 13, aí o Saul diz assim: por que conspirasse contra mim, tu e o filho de Jessé, que no caso Davi, pois lhe deste pão, espada e consultaste a favor dele a Deus para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Então o Aimeleque disse, olha, no verso 14, e quem entre todos os servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que eu consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, porque ele já tinha falado que ia destruir a casa, ele e a casa do pai dele, no caso, a sua parentela, todo mundo de lá, né? E isso aconteceu, porque o rei não quis saber de nada e deu a ordem no verso 18. Então disse o rei a Doeg: volve-te, volta, vai lá, arremete contra os sacerdotes. Então virou-se Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nobe, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada homens, mulheres e meninos e crianças de peito, bois e jumentos e ovelhas. Então veja o que causou uma maledicência, uma calúnia, uma distorção, causou a morte de 85 sacerdotes, 85 homens de Deus, e ainda todas as suas parentelas, os seus animais foram destruídos e apenas um escapou, que foi avisar, que foi Abiatar. Ele escapou e foi avisar Davi. E até Davi sentiu-se culpado, né? E foi dar assistência a ele, enfim. Mas a gente vê que destruição causou uma maledicência.
Então isso nos traz a reflexão hoje para que a gente preste bastante atenção nas nossas palavras, mas sobretudo prestar atenção aos nossos pensamentos, porque o que sai da boca é o que já vem do coração. Então é da intenção, é da imaginação, é do cultivo desses pensamentos. Então vamos prestar atenção. Mas se por acaso você estiver sendo vítima de uma calúnia, de uma difamação, aqui tem a resposta logo no início do Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve, né? Ele orou, ele clamou ao Senhor na certeza que Deus ouve. Mas é importante, muitas vezes eu já cometi esse erro, muitas vezes de tomar satisfação, de ir tentar justificar, tentar mostrar que a verdade não era aquela e sim a outra, mas bom seria deixarmos que Deus tomasse conta, deixar que Deus julga, porque eu conheço poucas coisas, mas Deus conhece o meu pensamento, o pensamento de todos, de cada um. Deus conhece a intenção do coração de todos e de cada um. Como sempre gosto de lembrar, Deus é maravilhoso, Ele conhece a multidão, mas Ele conhece o individual de cada pessoa, porque Ele fez quase 8 bilhões, já vem agora, né, de habitantes na Terra, e Ele fez cada um com a sua identidade individual. Nós temos a nossa digital, que é única. Louvado seja Deus, é única. Então Deus, se Ele teve o cuidado de fazer cada um com uma diferençazinha, por mais idênticos que sejam, os gêmeos idênticos, mas eles têm cada um a sua digital. Então esse Deus tão maravilhoso conhece o meu coração, conhece o seu e conhece o das outras pessoas. Portanto, é melhor deixar que Ele julgue, que Ele faça, porque Deus, Ele tem o controle sobre tudo. Ele é quem vê tudo e sabe de tudo. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onisciente, sabe de tudo e ele é onipresente. Ele está aqui, está aí, está em todos os lugares, né? Então, ele diz no verso 7, encerrando, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra, mas não importa o que os outros façam. Importa que eu e você sejamos pela paz, porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo também instruindo, disse que enquanto estiverdes em vós, mantém a paz com todos. Louvado seja Deus, eu tenho que fazer a minha parte para manter a paz, né? E o resto é com Deus. Mas vamos vigiar a nossa língua, mas começando pela vigilância, pelo nosso pensamento. Lembrando desse verso, guarda bem na tua memória. Provérbio 18:21. A língua tem poder sobre a morte e a vida. Que possamos usar esse poder para abençoar tanto as nossas vidas, parar de maldizer, falar que a vida está ruim, que está doente. Muda a história, muda a direção, muda. Louvado seja Deus, muda o discurso, né? Começa a falar, ao invés de ficar lamentando, ai, tô doente, tá ruim, não aguento mais. Vamos mudar o discurso. Eu estou bem, estou maravilhosa, porque eu estou debaixo da potente mão de Deus, o que criou a minha vida, o que me formou no útero da minha mãe. Ele tem o controle de tudo. Então, se eu tenho esse Deus maravilhoso, tudo vai bem. Tinha uma mulher que falava, estava com seu filho morto. Mas quando o moço perguntou, passou por ela e disse, vai bem contigo? Ela disse, vai bem. Então, quando a gente profetiza que vai bem, tudo está bem. Ela estava com seu filho morto, o profeta veio, orou e o menino voltou à vida. Então, quando a gente profetiza a bênção vem sobre nós. Então, eu profetizo sobre a sua vida que as bênçãos de Deus estão sobre você e vai te fazer prosperar cada vez mais em tudo que é bom. Se é na saúde, receba a vida. Porque eu profetizo isso, mas você precisa profetizar também. Diga, eu sou a saúde perfeita, porque Deus habita dentro de mim, né? Então, começa a profetizar a bênção, começa a abençoar as pessoas, abençoar e até os vossos inimigos. Jesus ensinou assim. Ele está fazendo mal contra mim, mas eu desejo para ele salvação. Eu desejo para ele libertação. Eu desejo para a vida dele transformação
em bênçãos. Deus é aquele que transforma água em vinho e Ele transforma maldição em bênção. Que todas as maldições hoje sejam quebradas e que a bênção de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todos nós. Um beijo grande no seu coração, minha gratidão por você chegar até aqui com as bênçãos de Deus. Beijo.